Olá, eu sou o Tenente Coronel Peterson e está no ar mais uma edição do programa Pensando em Segurança. Nossa finalidade é trazer informações e reflexões acadêmicas sobre a prevenção do crime, da desordem e da violência. Sua complexidade e curiosidades, apresentar as ações de instituições e projetos educativos e suas experiências com reflexos na segurança pública, bem como outros assuntos que possam contribuir na construção do conhecimento acerca da proteção da vida. Com agressividade e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, um assunto extremamente sensível e que merece muita atenção, podendo estar presentes em crianças e também em adultos. Para falar desses assuntos estão aqui comigo as psicólogas Gisele Pickler e Marielle Carrara. Bom, Gisele e Marielle, meu muito obrigado por estarem aqui no nosso programa. Falar desse tema tão relevante para as pessoas que estão nos assistindo, trazendo informações, trazendo orientações, para que possamos aí buscar uma compreensão mais assertiva sobre esse tema. Então, desde já, meu muito obrigado. Obrigada pelo convite. Bom, e para a gente começar então, o TDAH, vocês podem falar um pouco para a gente o que significa, qual o conceito, quais as variáveis e como se manifesta? O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento de causa genética e que afeta desde a infância até a vida adulta. Então, os sintomas do TDAH são a desatenção, então aquela criança que muitas vezes parece estar no mundo da lua, no mundo dela, a impulsividade, então aquela criança que tem dificuldade de segurar o impulso dela. Então, muitas vezes ela não deixa nem o outro terminar a frase, Às vezes o professor está lá explicando, o professor nem conseguiu terminar de explicar ou de dar o comando para fazer as atividades e a criança já está lá fazendo. E a agitação, então aquela criança que tem a dificuldade de ficar parada, ou quando ela está sentada, ela está mexendo com as pernas, mexendo com as mãos. Sempre inquieta. Sempre inquieta. E tem alguma idade assim específica que o TDAH começa a se manifestar ali na primeira infância, mais próxima à adolescência, pela experiência de vocês? Sim, quanto mais cedo a gente descobrir o diagnóstico do TDAH, melhor, mais assertivo vai ser o tratamento. Então, assim, hoje a gente já começa a observar a mudança do comportamento da criança já no pré-escolar, que a gente chama, que é essa fase dos 4, 5 anos, Porque, assim, nessa fase, Peterson, a criança ela ainda está em desenvolvimento. Claro. Então, assim, tem alguns comportamentos dela que é comum nessa fase, Então, assim, nessa fase a criança ela tem a dificuldade, de controlar os impulsos, ela tem a dificuldade da frustração, Ela também tem a dificuldade da atenção, mas a criança que já tem uma predisposição ao TDAH, ela vai ter isso de uma forma mais exacerbada. E essa predisposição é genética? Sim. Existem algumas condições, por exemplo, ambientais que possam desencadear o TDAH também? Sim, então o que os estudos falam, A literatura fala. Então, assim, de 60% a 70% dos casos é a questão genética, é a herança genética, Então, assim, tem na família um pai ou a mãe, que tem essas características, às vezes os avós, É muito comum hoje também chegar para nós no consultório o adulto para fazer a avaliação, para fazer o tratamento do TDAH. Mas antigamente não era tão falado como é hoje assim, sobre esse assunto. Então, assim, sempre alguém na família tem essa predisposição também, ou também tem o TDAH. Como também de 20% a 30% dos casos, Peterson, é a condição na gestação. Então, assim... Na gestação já tem esse cuidado? Na gestação. Então, usuários de droga, de álcool, cigarro, Às vezes alguma implicação, algum problema no parto, a prematuridade, o baixo peso. Então, assim, tudo isso já é uma predisposição também a ter o TDAH. Sim. Bom, e ainda, é um transtorno, como você falou, que
geralmente era mais atrelado às crianças, e hoje também temos aí adultos procurando. Aí eu fico fazendo a reflexão de como é importante existir um profissional para fazer o correto diagnóstico, né, as medidas ali de tratamento, né, Mariana, para que possam ser tomadas providências, né? Então, a importância do profissional correto, né, para estar fazendo essa avaliação. Exatamente, né? E é importante também saber identificar, né, esses sinais e sintomas de TDAH desde lá da primeira infância, como a Gisele falou, né? A gente fala muito que os professores, por exemplo, né, são ótimos aliados para estar observando lá na sala de aula, né, que é onde acabam esses sintomas aparecendo de uma forma mais intensa, né? Então, quando a gente fala TDAH, a primeira coisa que vem na cabeça é aquela criança que não para, né? Então, a gente precisa entender que o TDAH também tem os tipos dentro dele que a gente chama de subtipos de TDAH, né? Então, é importante que os professores, os pais, né, saibam identificar, né, o TDAH com predominância em desatenção, né? Que é como a Gisele falou, que é aquela criança que não consegue focar nas atividades, né? Ela foge de tarefas que demandam um esforço mais prolongado, ela evita fazer. Essa questão da impulsividade também, que é um outro subtipo, que é a criança que lá na escola aparece muito isso, né? Quando ela vai fazer uma avaliação, uma prova. Então, ela começa a ler e ela já começa a responder, porque ela não consegue terminar de ler a pergunta, interpretar, para depois responder. E ela tem ansiedade para fazer a resposta. Para terminar. E aí é onde vem, né, reflete muito o rendimento escolar dessa criança, né? Que muitas vezes estudou, né? Teria capacidade de ir bem, mas pela questão da impulsividade dela, ela acaba errando questões simples, né? Que ela poderia ter acertado. Pela pressa, né? Exatamente, leitura, porque ela não consegue, às vezes, ler até o final. Então, questões que às vezes são muito complexas ou uma prova muito extensa, então eles têm essa dificuldade, né? E aí vem também a questão da hiperatividade, aquela criança que levanta o tempo todo na sala de aula sem permissão. E aí eles confundem muito, é um mal educado, né? Mas não, é porque o cérebro dele funciona diferente. Então, ele tem que estar sempre em movimento, né? Então, a gente tem aí o TDAH com predominância em desatenção, que a criança às vezes não tem a hiperatividade, tem o contrário também, né? Onde tem a hiperatividade e não tem a desatenção, e a gente tem um tipo combinado, onde tem os dois. A importância, né, isso que a Gisele falou da questão de que tem algumas coisas, né, que são da idade da criança, né? Então, o importante é a gente perceber a intensidade desses sintomas, a frequência que isso vem acontecendo na vida dessa criança, né? O quanto está refletindo e impactando, né? Então, quando observam, né, esses sinais de uma forma mais intensa, a busca por um profissional especializado é fundamental, né? Perfeito. Bom, que nós vamos continuar no próximo bloco. O programa Pensando em Segurança vai para um breve intervalo e nós voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Pensando em Segurança. O tema de hoje, agressividade e TDAH. Estão aqui comigo as psicólogas Gisele Pichler e também Marielle Carrara. Bom, dando continuidade, né, a essa temática aqui de hoje, né, agressividade, TDAH, escolas, famílias, professores. Fale um pouco para a gente, né, sobre os desafios das escolas, professor em sala de aula, que acaba sendo um instrumento de extrema relevância no diagnóstico primário, talvez, né, para levar isso para o estabelecimento escolar, para chegar aos pais. Fala um pouco para a gente sobre a importância e também os desafios que eles acabam enfrentando. Eu acho que a escola é um lugar que as crianças muitas vezes estão lá, né, muitas ficam em período integral. Né? Então, os professores acabam observando muitas coisas lá dentro. Então, eles têm um papel muito importante na vida dessas crianças, assim como a família também. Né? Então, quando um professor, né, ele consegue identificar esses primeiros sinais, né? Então, por isso que é importante o professor, né, educador, saber o que é o TDAH, né? Saber identificar os sinais, os sintomas da criança, né? Porque eles, por mais que seja uma sala de aula, às vezes, com muitas crianças, né, a gente acaba percebendo quando a criança se destaca no meio das outras, né, em relação aos comportamentos. Então, quando esses professores conseguem identificar esses primeiros sinais na criança, né, opa, eu acho que aí tem alguma coisa, né, é saber para onde ir, né, então, identifiquei esses sinais do meu aluno, o que eu posso fazer com isso, né, então chamar os responsáveis, né, explicar para esses
pais, né, o que eles podem estar fazendo, né, que profissional que eles devem buscar, Exato. né, então isso é importante, né, então a escola é o primeiro lugar, muitas vezes, que é observado, né, a gente acaba, eu pelo menos recebo muitos encaminhamentos, né, que vieram da escola, porque a escola foi o primeiro lugar que observou, né, que alertou esses pais, né, então é importante que os professores estejam capacitados, né, em relação a essa temática que é muito importante, para que possa, assim, ajudar essa criança a se desenvolver muito melhor, né. E na escola, né, Peterson, a criança ela acaba se desenvolvendo por dois caminhos, né? Ou pela questão da agitação, aquela criança, né, que está sempre pedindo para o professor, às vezes, se levantar para ir no banheiro, para ir tomar água, para apontar o lápis, né? Porque ela tem aquela dificuldade, né, de permanecer sentada, de ficar sentada, né? Como a Mariela falou no outro bloco, né? O cérebro dela funciona de uma forma diferente, né? Então a gente precisa entender como o cérebro dessa criança funciona, né? Para a gente poder tratar, né? O TDAH. E a criança que também tem a desatenção. Às vezes aquela criança que é muito quietinha na sala de aula. Então, assim, é uma criança educada, tem um bom comportamento, mas é uma criança que é quietinha. E ela tem também a dificuldade na aprendizagem, Não é só né? o aluno agitado. Não é só o aluno agitado. Então, assim, ela vai se destacar de duas formas. Daí, essa criança que é quietinha, muitas vezes na primeira, segunda, terceira série, os professores às vezes têm mais dificuldade de identificar, porque é uma criança que não incomoda. Mas é uma criança que ela vai começar a mostrar mais os sintomas do TDAH, às vezes lá pela quarta, quinta, sexta série. Porque às vezes na primeira, segunda e terceira série, os pais estão acompanhando no processo de aprendizagem, né? Então estão junto, estão instigando a criança, motivando a criança. E às vezes quando os pais começam a sair de cena, é onde a criança ela começa a demonstrar essa maior dificuldade dela, né? Na desatenção. Por quê? Porque a atenção é a nossa porta de entrada. Então, assim, tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente faz, vai entrar pelo nosso processo atencional, né? Claro. Para depois ir para a nossa memória, para mais tarde a gente conseguir recuperar aquela informação e quando a gente chegar em casa a gente conseguir fazer essa atividade, né? Então, assim, se a criança ela tem essa dificuldade ou na atenção, né? Ou pela questão da impulsividade, da agitação, que não deixa com que ela preste atenção naquilo que o professor está explicando, está passando, vai chegar em casa, a criança ela vai ter essa dificuldade de lembrar. Às vezes não porque ela não aprendeu necessariamente, mas porque faltou essa informação. Então a criança ela vai se destacar por esses dois caminhos, né? Ou pela impulsividade dela, pela agitação, ou pela questão da desatenção. É comum o aluno com TDAH, né, seja o aluno possui, né, um comportamento mais agitado, outro mais introspectivo, como você colocou aqui, é comum eles sofrerem bullying? Sim, bastante, né, Mari? Com certeza, né? Até porque eles acabam agindo de uma forma um pouco diferente dos demais, né? E ainda mais quando eles não recebem os tratamentos adequados ou quando é um TDAH que não foi diagnosticado, né, que não foi ainda, então acaba também às vezes sendo excluída essa criança na sala de aula, né, de ter dificuldade de fazer amizades, né, isso vai influenciar na autoestima dela também, que pode acabar se sentindo inferior, né, justamente porque ela não consegue se entrosar na turma, né, então isso reflete muito mais do que a gente imagina. E também eu imagino que uma criança, né, que tem esse transtorno, e muitas vezes desconhecido pelos pais, da escola e dos pais principalmente, essa criança acaba tendo uma educação mais rígida, né, com os pais achando que ele está sendo relapso, irresponsável, até mal educado, e a criança sofre de um transtorno, né, e ela precisaria, na verdade, de um acolhimento e de um tratamento adequado, seja com medicação ou com terapias, enfim, né? Acho que esse quadro também deve ser bem observado. Bem isso, Peterson, assim, como a gente, né, nos atendimentos, a gente percebe o sofrimento dos pais, né? Muitas vezes estão cansados porque a criança que tem essa impulsividade, essa agitação, é uma criança que no dia a dia, às vezes, é cansativo para fazer a tarefa, né? Ela exige mais dos pais, né, dos cuidadores, né, do professor, né? Então, é uma criança que, às vezes, né, ela está pedindo pela atenção, né?
Então acaba sendo mais desgastante para os pais, né? No sentido das regras, do limite, né? Porque é uma criança que vai estar sempre tentando pular as regras, né? Tentando não cumprir aquilo que foi proposto para ela. Então acaba sendo muito cansativo para os pais, né? E a gente acaba vendo, né, Mari, assim, no consultório, né, o sofrimento dos pais. Dos próprios pais, né? Porque muitas vezes eles não conseguem, eles querem dar a melhor educação, querem ajudar os filhos, mas não estão conseguindo, não porque não querem, mas porque às vezes não sabem lidar com aquela situação, né? Então por isso que é importante procurar profissionais que vão saber orientar da melhor forma, né, de como tratar, de como lidar, né, porque assim tem técnicas, né, para como lidar com a questão da tarefa escolar, né, de fracionar, né, de fazer em menos tempo, porque a criança ela não vai conseguir às vezes ficar meia hora. Então assim tem algumas técnicas, né, de como dizer um não para a criança, né. Então, assim, tem algumas formas de lidar com essa criança na prática, né? Então, na terapia, no processo, né, de avaliação neuropsicológica, no processo de psicoterapia, né, tem como, né, a gente está fazendo essas orientações. Como também a questão do medicamento, que muitas crianças vão precisar do medicamento para conseguir ter essa atenção, para conseguir ter o controle dos impulsos, que às vezes o cérebro não consegue, né? De uma forma natural, mas vai precisar de alguma outra intervenção, né, às vezes medicamentosa, por isso que também é importante, né, o psiquiatra ou o neuropediatra, né, a consulta, de estar vendo quais as medicações, né, que vai precisar para cada, né, subtipo, para cada criança, né, para cada realmente caso. Multidisciplinar, Exatamente. né? Vários profissionais que precisam estar atentos, inclusive a própria família, né? Bom, a gente continua no próximo bloco. O programa Pensando em Segurança vai novamente para um breve intervalo e nós voltamos a seguir. Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Pensando em Segurança. Hoje estamos falando sobre agressividade e TDAH. Estão aqui comigo as psicólogas Gisele Pichler e também Marielle Carraro. Bom, dando continuidade ao nosso tema de hoje, né, o TDAH, agressividade. E uma curiosidade é que o TDAH, ele acomete não apenas crianças, mas também adultos, né? O que nós podemos falar, né, sobre TDAH quando estamos falando de adultos? Quais as características são semelhantes da criança? No que se diferencia? Quais os cuidados? O que nós podemos falar? Sim, tem surgido muito, né, a procura de adultos, né, com diagnóstico de TDAH, pela questão da desatenção, pela questão também da impulsividade, né, da agitação. Então, algo assim que quando surge no consultório, né, algo que eu sempre busco, né, é retomar a infância, né, porque as características do TDAH, né, de toda essa desatenção, dessa agitação, dessa impulsividade, ela tem que surgir na infância, não pode ser só na vida adulta. Porque muitas vezes, Peterson, tem alguns transtornos mentais, como depressão, ansiedade, tem muitas características, muitos sintomas, né, do TDAH, né? Então, assim, quando uma pessoa está num processo depressivo, a nossa atenção ela fica mais rebaixada, né? Então, assim, a gente vai ter mais dificuldade no processo atencional, no processo de memória, né? Na ansiedade, né, a gente tem uma dificuldade mais também na questão do controle dos impulsos, né? A gente fica mais agitado dependendo da situação. Então, também são sintomas que se assemelham muito ao TDAH, né? Então, por isso que quando a gente pensa no TDAH em adulto, a gente tem que se remeter à nossa infância. Se a gente tinha também, né, esses sintomas lá na infância, né? Então, por isso que às vezes é importante a gente perguntar para os pais, a gente conversar como que foi a nossa infância, saber como foi, né? Então, assim, o adulto com TDAH, né, é aquele adulto que muitas vezes acaba refletindo no trabalho, porque acaba deixando o trabalho pela metade.
Falta de produtividade. Falta de produtividade, tudo começa, mas tem a dificuldade em terminar, né, as Horários. coisas, porque o cérebro está sempre em movimento, está sempre pensando, né, tá, agitado, está sempre conversando, esquece das coisas, né, é impulsivo também, muitas vezes no trânsito, né, não tem a paciência, né, é impulsivo, então assim tem uma disposição a mais para sofrer acidente. Nos relacionamentos afetivos também, né? Afeta, né? Afeta também pela questão às vezes da impulsividade, da desatenção, de não prestar atenção, né, nas coisas do dia a dia, né, do relacionamento. Então assim também tem esses sintomas que também aparecem, né? É claro que de uma forma um pouco mais controlada, porque no adulto a gente consegue controlar mais do que, vamos dizer assim, lá na criança de 6, 7, 4 anos, né? Que não sabe lidar com as frustrações e com a impulsividade, e o adulto também tem a dificuldade de lidar, né, com a frustração, mas não da mesma forma que a criança. E o TDAH em adulto, ele geralmente é o reflexo da criança que ele foi, com TDAH não tratado, ou também é possível que ele venha desenvolver de forma imparcial, né, esse transtorno já na fase adulta. Não, ele já vem desde a infância, né? Então assim, o TDAH ele tem que ter os sintomas na infância. Ele não vai surgir só na vida adulta. Sim. Então, assim, na vida adulta, né, se a pessoa ela tem a desatenção, ela tem a impulsividade, ela tem essa agitação, então, assim, isso é de outras causas, né, ou causas, vamos dizer assim, emocionais, né, de algo que está acontecendo na vida dela, naquele momento, que pode estar ocasionando esses sintomas, ou de questões psiquiátricas, né, como ansiedade, transtorno de pânico, né, transtorno bipolar. Então, tem alguns transtornos que causam esses sintomas, mas o TDAH, ele precisa surgir na infância. E como é importante, né, esse tratamento, como vocês muito bem colocaram nos blocos anteriores, porque isso vai refletir lá na frente, se não tratado, num adulto com TDAH. E isso vai também reverberar em outras áreas da vida, né? Como área pessoal, afetiva, profissional no trabalho, ausência de produtividade. Né? E também em algumas outras questões que a gente pode também refletir aqui. E fica a minha pergunta, se isso também pode estar influenciando em questões como violência, Sim, né? com certeza. Com agressividade, como um modo de comportamento, né, mais constante, uso e abuso de álcool, drogas. Qual a relação que a gente pode fazer do TDAH com essas questões? O TDAH ele vai se manifestar de forma diferente em cada pessoa, né? Então a gente não tem como generalizar, né, para todos, né? Mas um adulto que tem TDAH que não foi tratado, né, ele tem sim uma maior probabilidade de fazer uso de substâncias lícitas e ilícitas, né? Ter essa questão da agressividade, né? Como a Gisele falou da questão do trabalho, né? Mudar muito de emprego, né? Porque eles sempre estão buscando mais, né? Então tem essa dificuldade às vezes, de permanecer no emprego por um longo período, ou porque é demitido, ou porque também não consegue e acaba trocando de emprego. Né? A gente fala também do jovem adulto que também está ali na faculdade, que tem dificuldade também na questão acadêmica, né? A questão dos relacionamentos, então isso acaba influenciando muito, né? Então, por isso que é importante esse olhar desde a infância, né? Porque quando a gente consegue olhar desde a infância, né? Quanto mais cedo essa pessoa que tem o TDAH ser diagnosticado, mais cedo vão começar os tratamentos, né? Isso vai influenciar nas outras áreas da vida dele também, né? Na infância, na pré-adolescência, na adolescência, na vida adulta, é algo muito sério, né? Exatamente, né? E esse tratamento, ele é permanente ou ele tem um tempo, né, de acordo com a avaliação profissional? Cada um vai ter um tempo, né? A gente não dá pra gente determinar um tempo específico para todos, né? Sim. Então, cada caso é um caso, né, avaliado de forma diferente, né? Mas é importante que a gente saiba quais são os tratamentos indicados, né? Que a psicoterapia é importante, o tratamento medicamentoso, em muitos casos, né? Quando é criança, adolescente, a parte psicopedagógica, né? Então, o que é importante é buscar os tratamentos, né? Dali em diante,
vai ser ofertado para essa criança, adolescente, adulto, tudo que ela for necessário naquele período que ela estiver naquele momento. Né? Então, quando a gente fala de criança, a gente não trabalha apenas com a criança, a gente trabalha com a família, trabalha com escola, né? É uma rede, né, de apoio para essa pessoa que tem o transtorno e que está precisando desse auxílio. Né? Perfeito. Bom, a gente está no minuto final, gostaria de saber se vocês querem deixar uma palavra, né, final de encerramento aqui no programa sobre a temática. Os pais que estão nos assistindo, né? Porventura tenham filhos com TDAH ou desconfiança. É importante estar sempre atento, né, aos sinais que a criança dá, né? Eu sempre falo, geralmente, né, nos atendimentos, né, que os pais sabem, né, quando algo vai diferente na criança, né, quando algo não vai bem. Então, não deixar de buscar ajuda, né, informação, conhecimento. Hoje em dia a gente tem muito conhecimento disponível, então aproveitar essas oportunidades, né? Se já tem o filho com o diagnóstico, não é o fim do mundo, né? Pelo contrário, é o começo de um caminho para essa criança, né, se desenvolver cada vez melhor, né? Então, buscar conhecimento é fundamental, né? E a gente agradece essa oportunidade de estar trazendo um pouco mais sobre esse tema, que é extremamente importante e que temos muitos casos também. Eu aprendi bastante, inclusive, né? Então, fica aqui minha gratidão pela presença de vocês, pelas explicações, orientações, que eu tenho certeza que foram de extrema relevância, né, para as pessoas que nos assistiram. Muito obrigado. Obrigada também. Bom, hoje eu conversei com as psicólogas Gisele Pickler e Marielle Carrara, que falaram sobre agressividade e o TDAH. O programa Pensando em Segurança fica mais uma vez por aqui. Nos acompanhe pelas redes sociais, Instagram, Facebook, entrevistas completas disponíveis no YouTube. Até o próximo programa e não se esqueça, apoie quem te protege.